Pensa no seguinte, pensa o que é, na verdade, um tempo de 16 segundos. Nada além de 16 segundos. 16 segundos é menos que o tempo do que eu perguntei agora para você essa frase. Pensa o que são 16 segundos. Pois bem, aquele rapaz vinha ontem, né, com uma única preocupação: ir para casa para estudar para as provas, ele que fazia relações internacionais. Aqui, numa das faculdades mais importantes de São Paulo, que é a PUC. Resumo, a preocupação dele, a única preocupação dele, era chegar rapidamente em casa para poder estudar, porque no dia seguinte a vida começava cedo. Nesse momento, ele sai da faculdade, ele anda um quarteirão. Ele carregava todos os livros, um pouco de dinheiro, correto? E 23 anos de idade. E um horizonte gigantesco pela frente. Pensava até estudar, ser diplomata, enfim, tudo. Mas aí, ele ia viver mais 16 segundos, desde o momento em que uma moto chegou. Quando a moto encosta, ali estavam os últimos 16 segundos do rapaz, que é esse aqui. Bota ali na tela. Eram os últimos 16 segundos. Põe a imagem do momento da moto. Você vai vendo, a moto chega. Ele tem um celular. Ele vai olhando o celular. O criminoso vai, tenta roubar o celular dele. Ele vai, entrega e o tiro. E aí, acabava a vida do universitário de 23 anos. Uma morte parecida, uma morte parecida, uma morte parecida com a daquele estudante de outro dia. Deixa a imagem que eu estava mostrando, por favor, do circuito. Mas aí, quando todos correram e disseram, e a perícia viu os 16 segundos, àquela altura ninguém sabia os 16 segundos, todo mundo disse, morreu. Quem cercou ali naquele instante disse, morreu, igualzinho o outro estudante outro dia. Mas aí apareceu a mão de Deus. A mão de Deus apareceu e disse, esses 16 segundos são os 16 segundos que poderiam levar essa vida. Mas ainda não chegou a hora de Bruno. E Bruno está agora, nesse momento, ele que levou um tiro no pescoço, em estado estável, mas de grande preocupação, porque já passou por uma cirurgia, o estado dele é grave, num dos melhores hospitais de São Paulo, o Hospital das Clínicas. Mas a imagem é praticamente idêntica à do estudante que morreu, com uma única diferença. Bruno ainda luta pela vida. E o criminoso, olha a frieza, põe no ar. O criminoso passa rapidamente e estaciona a moto. Logo depois, Bruno aparece na calçada caminhando, está mexendo no celular. O bandido, escondido atrás da árvore, surpreende o estudante. Ameaçado, Bruno entrega o aparelho, mas mesmo assim, o ladrão atira. O jovem cai, começa a pedir ajuda. Ele está ferido no pescoço. Desta outra câmera, dá para ver o momento exato em que o criminoso chega de capacete. Ele deixa a moto ligada, parece pegar algo debaixo do banco e espera Bruno se aproximar. 16 segundos depois, volta correndo e foge, levando o celular. Bruno Pedroso Ribeiro, que tem 23 anos, fica na calçada, esperando a ambulância por mais de meia hora.
Ele voltava do trabalho e seguia para casa quando foi assaltado, neste bairro de classe média alta da zona oeste de São Paulo. Jurandir é zelador de um prédio que fica bem em frente ao local do crime. Foi ele quem socorreu o Bruno. Ele só falava que doía muito, ele fazia muita careta e falou tá doendo muito. Ele segurava o tempo inteiro e falava tá doendo, não vou aguentar. Consciente, o estudante também conseguiu contar que não reagiu à abordagem. De maneira nenhuma ele reagiu, ele fechou a mão, entregou o celular, tomou o tiro. Bruno foi trazido para este hospital público e passou por uma cirurgia ainda de madrugada. Segundo o último boletim médico, o estado de saúde dele é grave. O estudante está na UTI. Logo em seguida ao crime, a polícia militar fez buscas na região, mas não encontrou nenhum suspeito. Para sair de dentro de casa, você reza. Para voltar, você reza. Deus, obrigado, voltei. A gente sabe que sai, mas se volta... E é esse mesmo Deus que no momento está bem de olho no Bruno, na tentativa de tirá-lo desse estado que é grave para gravíssimo, correto, depois da cirurgia. A polícia, como disse a Cristina Scaff, foi no local, evidentemente não encontrou ninguém. A polícia, nesse momento, está tentando encontrar uma outra câmera de segurança para ampliar a placa da moto, para mostrar, para ver também se a moto, isso dizer que o cara estava numa moto que é dele, hoje é muito difícil, porque o assalto da moda agora é roubar a moto. Pois bem, mas a Fernanda Burger voltou no local. A Fernanda Burger foi lá, onde o universitário foi baleado, e ela foi olhando daqui, olhando dali e encontrou uma testemunha que ajudou a socorrer o estudante. Você imagina o que deve ser, correto? Você está passando normalmente, de repente você vê um rapaz num celular, desce um sujeito de moto, por causa de um celular que talvez, eu vou falar ao vivo com a Burger daqui a pouco, talvez ela saiba até o modelo do celular, mas enfim, pelas posses do estudante não era lá nenhuma Brastemp o celular, correto? E aí o sujeito mata, mas mata por uma única exclusiva razão, por crueldade. Não mata porque o rapaz reagiu, não mata por absolutamente nada. Mata porque tem certeza de que não vai acontecer nada. Eu não sei se você sabe, mas eu vou dar só uma ideia. Para cada 100 assassinatos, 100, a média brasileira é de que 10 assassinos apenas vão chegar no banco dos réus. E boa parte não é condenada porque a apuração, a investigação da polícia é falha. Mas imagina você aquele rapaz no chão, agonizando, você olha o sujeito de sangue e o sujeito desesperado. Era o Bruno dizendo, me salva, me salva. Um homem ajudou a socorrê-lo e a Burger localizou o homem. Põe no ar, por favor. Marcelo, nós voltamos na rua onde aconteceu o crime. O Bruno caiu bem aqui nesse trecho da calçada, ferido no pescoço. As imagens das câmeras de segurança desse prédio que fica bem em frente, onde aconteceu o assalto, já estão com a polícia. A polícia quer descobrir qual é a placa da moto que esse assaltante usava para tentar identificá-lo. E também vai ouvir várias testemunhas do crime. Uma delas é o seu Jurandir, que praticamente viu tudo, né, seu Jurandir? Vi um pouquinho depois, assim que aconteceu, o porteiro me ligou, falou, olha, aconteceu um negócio horrível aqui na calçada, balearam um rapaz aqui. Aí falou, você desce aí. Eu peguei e desci, né? Quando eu desci já tinha acontecido, o cara já tinha se evadido e eu acabei vendo só o Bruno já caído, já pedindo por um socorro, por uma ambulância e que não chegava, que ficou mais de meia hora sem chegar, então... a polícia começou a chegar logo aos 5, 6 minutos, mas conclusão, não pode mais socorrer, né? Então, a gente tinha que aguardar essa ambulância. E ele mesmo pedia, além das pessoas que estavam pedindo pela ambulância, também o próprio policial estava também queixando. Tá demorando, até as pessoas perguntou, mas cadê a ambulância, cadê a ambulância? O policial falou, a gente também gostaria de saber, né? Já que eles não podem socorrer,
Pelo menos que a ambulância andasse um pouco mais rápida, né? Mas infelizmente... Demorou meia hora? Mais de meia hora ele caído aí. E ele também pedindo socorro, né? Gente, cadê a ambulância? Cadê a ambulância? Não estou aguentando de dor, não estou aguentando de dor. E o buraco da bala no pescoço dele. Então a bala alojada no mínimo nas costas dele. Que ele falava, eu estou com tanta dor nas costas, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando. Ele se mexia, a gente falava, não, se acalma, não mexe muito, mas geralmente não tinha nem como ele ficar quieto, porque acho que era tanta dor, mas tanta dor que não dava, ele ficava... Gente, mas cadê a ambulância? Toda hora ele procurava pela ambulância. Então foram momentos de pânico, né? Porque ele conseguia falar mesmo. Momento horrível, horrível, você vê a pessoa com as duas mãos segurando o pescoço para não ter uma hemorragia, com um buraco de uma bala no pescoço, e ele próprio pedindo pela ambulância. Tinha médico, desceu o médico do prédio aqui e tudo, mas o médico olhou e falou, o que a gente pode fazer? Nessa hora nada, né? Ele está indo na casa dele, ele não tem os preparos dele, ele não tem nem como pôr a mão ali na pessoa, né? Então, gente, é horrível. Só podia esperar. Só podia esperar, 5 minutos vale por 1 hora, né? Então é uma coisa... horrível, horrível. Você vê a própria pessoa baleada e pedindo pelo um socorro e o socorro não chegar. Então, ele conseguia falar, por exemplo, que ele tinha sido vítima de um assalto, levaram meu celular? Falava, ele virava pra gente assim, olhando pra gente assim, assustado ainda, e falava, mas por quê? Por quê? Eu entreguei o celular. Mesmo depois de entregar o celular, ele tomou um tiro. Recebeu um tiro. Então... olha, é difícil, gente. Ele estava inconformado. Ele próprio estava inconformado com o que tinha acontecido. E a gente, muito mais ainda, porque sem entender e sem poder fazer nada no momento. Então, esse que é complicado ainda, né? Você viu as imagens, dá para perceber que realmente ele não reage? Vi as imagens, não reage, então você vê a coisa, ele afasta um pouquinho ali, porque na hora ele vinha tão de cabeça baixa que na hora ele se assustou, o cara chega um assalto na frente dele, ele se assustou, ele nem sabia o que estava acontecendo, ele afastou de costa, no que ele afastar, ele percebeu que era um assalto, ele levou a mão, entregou o celular, no entregar que ele entregou o celular, tomou um tiro no pescoço, então, nossa, é horrível, viu, horrível. Aqui é perigoso, Jurandir? Olha, acho que todo lugar hoje em dia é perigoso. Antes a gente não via acontecer esse tipo de coisa. No mínimo um roubo de carro, porque diz que é um dos índices mais altos, que é próximo da faculdade, né? Mas ultimamente agora, nos últimos dias, está acontecendo, né? Cada hora você vê, teve um assalto ali, arrombaram meu carro ali, aconteceu ontem na calçada. Então é difícil. Traumatiza tudo isso, né? Uma trauma muito grande. Enquanto acho que não mudar um pouco das nossas leis aí, as pessoas que a gente vota lá, que põe lá, se não mudar nossas leis aí, gente, eu não sei muito bem aonde nós vamos parar. Onde nós vamos parar, eu não sei, porque a gente reza quando sai e agradece quando volta para casa. Fala, Deus, obrigado porque eu voltei. Então, bastante difícil. A questão é uma só. Ou melhor, a questão começa por uma questão. A primeira é o seguinte. Há uma ordem da Secretaria de Segurança Pública, correto? Assinada pelo secretário de Segurança, proibindo os policiais militares de fazer o resgate do local sob o pretexto de não mexer na cena do crime. Hoje, o Ministério Público entrou na Justiça, isto é, provocou a Justiça, e a Justiça determinou que essa portaria do secretário de Segurança Pública, uma das maiores bobagens que eu já vi na minha vida, correto? Porque ele não pode ser o senhor da vida das pessoas, porque não pode dizer para um policial militar que ele não pode resgatar nem o próprio companheiro. Tem policiais militares agora que estão na corregedoria porque eles foram salvar um companheiro que tinha levado um tiro, quando eles tinham que ser homenageados. Pois bem, hoje a Justiça mandou, né, acabar com a portaria. Eu espero que o governo do estado de São Paulo
tenha o bom senso, correto, de entender a bobagem que foi feita por um secretário de segurança inexperiente, por mais promotor que seja, porque a gente não arruma uma casa consertando o sofá. Não é isso. Quando determina-se que um rapaz, e eu digo mais, o rapaz, ao não ser socorrido, se ele, e Deus queira que não, vier a morrer, eu, se sou a família, eu processo criminalmente o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Porque ele não pode e não tem o direito de determinar se vai socorrer ou não. Quem tem que decidir isso é o policial que está lá. E ele, ao dizer que os policiais mexiam na cena do crime como se fosse uma coisa sempre de propósito para camuflar uma qualquer tentativa de assassinato de um policial que entrava depois, resistência seguida de morte, essa coisa toda. Uma vida não vale essa portaria. E um cargo não pode ser exercido com esse tipo de pretexto. Por quê? Porque o rapaz poderia morrer. Põe na cabeça o seguinte, né? Pensa se é um filho meu, se é um filho seu. O que é que faz? A pergunta é outra. Vamos fazer uma pergunta diferente. Perguntei mal, mas agora vou perguntar certo. Se fosse Deus o livre guarde, um filho do secretário de Segurança Pública de São Paulo, e ele, nem sei se ele tem filho, mas ele estivesse ali e o filho dele agonizando com um tiro dado que pegou na nuca, ele, com a autoridade dele de secretário, ele ia esperar o resgate chegar ou mandava os policiais levarem o rapaz? Se fosse um filho dele, ele não pegava no colo para ele mesmo levar, porque ele tinha autoridade de dizer para os policiais, eu vou fazer. Não pode. A justiça fez muito bem. E isso é uma afronta contra toda a corporação, contra toda a instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porque, por um erro de 1, 2, 3, 10, 20 que sejam, você condena uma tropa inteira? Negativo. Está errado, secretário. Qual é a sua opinião, Percival? A minha opinião é exatamente essa. A Justiça decidiu, em palavras muito claras, que essa portaria, essa resolução, é uma verdadeira aberração. Primeiro que generaliza para a Polícia Militar inteira um eventual desvio, um eventual equívoco. Agora, tratar dessa maneira, como estava, a Justiça decidiu. Isso é omissão de socorro. Omissão de socorro é crime. Isso que você falou, Marcelo, a semana passada socorreram um policial militar baleado e foram as tais comissões de direito humano que interpelaram a Secretaria de Segurança como se fosse um absurdo um policial militar socorrer um policial militar baleado. Um absurdo. E sob um pretexto do seguinte, que só socorreram depois que mexeram no documento e viram que é um colega. Até isso pode ter acontecido, ok? Mas dizer para um policial militar, uma tropa de mais de 100 mil homens, sei lá quantos homens tem, 90? 110 mil hoje. 110 mil policiais militares. Por um erro de 500 você condenar o resto, é você realmente não respeitar uma instituição chamada Polícia Militar. O secretário tem que vir a público pedir desculpa para todas as famílias pelo absurdo que ele causou. Agora, repara se as mortes, eu falava que as mortes tinham sido, a morte do estudante Vitor Tepman, a frieza não é a mesma. Me dá a morte, por favor. O momento do, repara, olha aí, esse é o momento que o estudante leva o tiro hoje. Tá aí o assassino, que só não é assassino, mas é porque tentou. Aí passa o estudante. Repara, o criminoso chega aqui ao celular e atira friamente.
o rapaz não tinha como esboçar qualquer reação. Olha a do Vitor Hugo Tepman, se não foi na mesma fresa. Põe pra mim. O assalto foi registrado... Não, sem áudio. Repara, olha lá. Vai vendo, o rapaz, o garoto balança, o Vitor, o outro pega o celular, ó, gira e atira. Olha lá, e atira. Correto? É exatamente a presa. Porque, vez de fazer portaria para não deixar salvar as vidas, deveria ir para a rua para ajudar a prender. E o de hoje foi preso? Vamos ver, eu vou ao vivo com a repórter Fernanda Burger, que está na delegacia. Fernanda. Marcelo, a polícia está trabalhando para prender esse assaltante. Inclusive, neste momento, peritos estão analisando as imagens do prédio que fica bem em frente onde aconteceu o crime. Eles estão tentando melhorar essa imagem para conseguir ver qual é a placa da moto. Está muito claro que esse marginal estava rondando ali as redondezas da faculdade, escolhendo uma vítima, um universitário que estivesse indo para casa. E foi justamente o que aconteceu com o Bruno. Ele estava distraído, olhando ao celular. O rapaz percebeu isso, parou a moto, saiu e pediu o celular. Imediatamente o universitário entregou o celular com uma mão. O bandido pegou o celular, com a outra ele atirou. A polícia ainda não sabe quem é ele não está identificado, mas neste momento, a gente esteve agora há pouco ali na rua, havia uma equipe da Polícia Civil. Neste momento, policiais estão na rua tentando identificar esse homem, Marcelo.